Você já pensou no que realmente significa envelhecer? Para alguns, é sinônimo de sabedoria e memórias, mas para outros, pode ser uma jornada marcada por perdas e desafios, tanto físicos quanto emocionais. Agora, imagine, você viveu décadas construindo sua história, e de repente, decisões simples como a hora de dormir ou o que comer não estão mais em suas mãos. Parece pequeno, mas essas escolhas moldam quem somos, e sem elas, quem nos tornamos. Envelhecer é inevitável, mas como lidamos com isso, pode mudar tudo. Por trás das rugas e cabelos brancos, há histórias, memórias e desafios que muitas vezes permanecem invisíveis. Hoje, vamos falar sobre um tema que toca a todos: o impacto do envelhecimento na saúde mental e emocional, abordando questões como depressão e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Prepare-se para um olhar profundo, reflexivo e empático sobre o envelhecer em nossa sociedade. O envelhecimento, como nos mostra a psicanalista Ângela Mucida, vai além do corpo. Ele toca na alma, na subjetividade. E hoje, vamos explorar juntos como o respeito à autonomia é essencial para preservar a dignidade na velhice. No capítulo A Psicopatologia do Envelhecimento, Ângela Mucida nos apresenta as dimensões psicopatológicas do envelhecer. Para além das rugas e da fragilidade, há um impacto profundo no psiquismo. Perdas físicas e emocionais são inevitáveis, mas o verdadeiro desafio está em como essas perdas são vividas. Como encontrar sentido quando o corpo não responde mais como antes, ou quando pessoas queridas não estão mais por perto. A psicanálise nos lembra que o desejo não envelhece. Mesmo na velhice, o sujeito ainda sonha, reflete e ressignifica sua vida. Quando falamos sobre as psicopatologias no envelhecimento, precisamos lembrar que algumas doenças podem surgir em qualquer fase da vida, mas em idosos há um destaque preocupante: os estados depressivos e as demências, como o Alzheimer. Estudos mostram que aproximadamente 15% das pessoas acima dos 65 anos apresentam sintomas depressivos. Mas o que exatamente é a depressão? A depressão vai muito além de uma tristeza passageira. É uma condição que afeta profundamente a qualidade de vida. No idoso, ela pode se manifestar de forma silenciosa, frequentemente confundida com o processo natural de envelhecimento, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento. Além disso, o Alzheimer, uma das demências mais prevalentes, traz um impacto devastador. Essa doença neurodegenerativa compromete progressivamente a memória, a linguagem e, em estágios avançados, a capacidade de realizar atividades básicas do dia a dia. Para muitos, o Alzheimer não afeta apenas o idoso, mas também transforma a dinâmica familiar, trazendo desafios emocionais e práticos. Segundo Birren e Renner, 1980, um processo patológico no envelhecimento possui 6 características principais. 1. A degradação da autoestima, que é frequentemente abalada pela sensação de dependência. 2. O declínio da capacidade de adaptar sua visão da realidade às mudanças. 3. A diminuição do controle sobre o ambiente ao seu redor, intensificando o sentimento de impotência. 4. A perda de autonomia, que se agrava com o passar do tempo. 5. O surgimento de desequilíbrios na personalidade, que podem tornar o idoso mais vulnerável emocionalmente. 6. O declínio na capacidade de acompanhar mudanças culturais e sociais, resultando em um sentimento de desconexão com a sociedade atual. Essas características não são apenas descrições teóricas. Elas representam vivências reais e angustiantes para muitos idosos, que enfrentam não só o peso físico do envelhecimento, mas também a carga emocional e mental que ele pode trazer. Reconhecer e tratar essas condições é um passo essencial para preservar a dignidade e a qualidade de vida no envelhecer. O filme Amor, de Michael Haneke, oferece uma representação poderosa das dificuldades e complexidades do envelhecimento, especialmente quando a saúde mental e física estão em jogo. A obra acompanha a história de Anne e Georges, um casal de idosos que enfrenta a devastação causada por um AVC, que transforma Anne em uma pessoa dependente, tanto física quanto emocionalmente.
Anne, antes uma mulher ativa e autônoma, passa a enfrentar a degradação de sua autoestima e autonomia, refletindo o que Birren e Renner, 1980, apontam como uma característica central do processo patológico no envelhecimento: a perda do controle sobre o ambiente e sobre si mesma. Sua incapacidade de se adaptar à nova realidade é um retrato vívido do declínio da capacidade de mudança diante das exigências da vida, especialmente quando a doença se instala. O filme também toca em um aspecto fundamental das psicopatologias do envelhecimento: o impacto emocional nos cuidadores. Georges, embora dedicado e amoroso, sofre com o peso emocional de assistir à deterioração da esposa. Essa carga não é incomum em contextos reais, especialmente em casos de Alzheimer ou outras demências, onde os familiares enfrentam o desafio de cuidar de alguém cuja identidade parece desaparecer gradativamente. Além disso, Amor escancara as questões de subjetividade e autonomia. Anne, mesmo em sua fragilidade, tenta manter sua dignidade, mas é frequentemente confrontada pela dependência extrema, o que gera tensão emocional e conflitos éticos. George, por outro lado, luta para equilibrar sua compaixão e as demandas práticas, ilustrando como o amor e o dever muitas vezes entram em choque. Por fim, o filme nos convida a refletir sobre a desumanização que pode ocorrer no cuidado ao idoso, mesmo nos lares mais amorosos. Ele reforça a importância de preservar a subjetividade e a autonomia sempre que possível, evitando que o idoso se torne apenas um objeto de cuidados, uma condição que frequentemente surge em instituições de longa permanência. O filme não é apenas uma história de amor. É um retrato da fragilidade e da resiliência humanas diante do envelhecimento e das doenças que podem surgir nessa fase. Ele nos desafia a pensar: como podemos, como sociedade, garantir que o envelhecimento seja mais digno e menos doloroso? Agora, mergulhamos em outro retrato visceral da velhice, desta vez, através do aclamado filme Meu Pai. Diferente de Amor, onde vemos a força de um vínculo até o último suspiro, Meu Pai nos convida a entrar na mente de um idoso, enfrentando a perda de si mesmo. Vamos explorar como esse filme revela novos aspectos das psicopatologias na velhice e seus impactos. O filme nos coloca na perspectiva de Anthony, um idoso com demência. Mas, diferente de outros filmes, Meu Pai quebra a barreira da objetividade. Aqui, experimentamos diretamente as confusões de memória, as distorções da realidade e o desespero que ele sente. Essa representação nos desafia a enxergar a demência não apenas como uma condição clínica, mas como um universo de fragmentações internas. Enquanto Amor explora o impacto de uma doença degenerativa no vínculo entre um casal, Meu Pai nos mostra como a perda de autonomia se desdobra em uma desconexão profunda, não apenas do outro, mas de si mesmo. Anthony luta ferozmente para manter sua independência, recusando ajuda, questionando sua realidade e, às vezes, ferindo emocionalmente quem está ao seu lado. Essa resistência reflete a luta universal do idoso contra a despersonalização, muitas vezes imposta por familiares ou instituições. Como vimos, as demências são uma das psicopatologias mais prevalentes na velhice. O Alzheimer, especificamente, afeta 10% das pessoas acima de 65 anos e cresce exponencialmente com a idade. Meu Pai aborda essa realidade de forma brutal, expondo não apenas os sintomas, mas as camadas emocionais e sociais que ela desencadeia. Anthony não está apenas perdendo a memória, ele está perdendo seu lugar no mundo, sua narrativa e sua identidade. Assim como em Amor, Meu Pai lança luz sobre o peso que os cuidadores carregam. Anne, a filha de Anthony, se encontra dividida entre a compaixão e a exaustão. Essa dinâmica traz à tona uma questão delicada: como cuidar de quem amamos, sem perder a nós mesmos no processo? Aqui, as teorias psicológicas sobre a carga do cuidador, como o conceito de burnout, ganham vida. O que Meu Pai nos mostra, de forma dolorosamente honesta, é o quanto a autonomia e a identidade são cruciais para o envelhecimento com dignidade. Quando essas dimensões são perdidas, o idoso não se torna apenas dependente, ele se torna invisível. Mas talvez a maior lição seja esta: mesmo em meio à confusão, há momentos de conexão, de humanidade e de amor, que nos lembram que o idoso ainda é, acima de tudo, um sujeito único.
meu pai, nos desafia a olhar para o envelhecimento com mais empatia, não apenas como um processo de perda, mas como um convite para repensar nossas formas de cuidar, conectar e valorizar aqueles que chegaram à última fase da vida. Afinal, não é apenas sobre o que eles perdem, mas sobre o que nós podemos dar para tornar essa jornada mais digna e humana. Trazendo para o campo das atualidades, a pandemia de Covid-19 revelou ainda mais as vulnerabilidades dos idosos, especialmente aqueles institucionalizados. Casas de repouso fecharam suas portas, e muitos passaram semanas ou meses sem contato humano direto. A privação de escolhas, como visitar a família ou apenas sentir o calor do sol, trouxe à tona questões que Mucida já apontava. Sem autonomia, o idoso perde não apenas o direito de decidir, mas também sua subjetividade. O isolamento reforçou a sensação de invisibilidade, mostrando que o cuidado, sem empatia, pode desumanizar. Na psicologia, Erik Erikson nos ensina que a última etapa da vida é marcada pela busca entre integridade e desesperança. Para o idoso, alcançar a integridade significa olhar para trás e sentir que sua vida teve propósito. Mas como fazer isso quando a autonomia é negada? A teoria psicanalítica de Freud complementa essa visão, ao lembrar que o desejo é eterno. Mesmo quando o corpo falha, a mente continua a buscar sentido e expressão. Por isso, práticas que respeitam a subjetividade do idoso são fundamentais. Permitir escolhas, mesmo pequenas, como o que vestir ou a hora de dormir, é devolver ao idoso um pedaço de sua identidade. Envelhecer é uma jornada que todos nós, inevitavelmente, enfrentaremos. Ao refletirmos sobre a psicopatologia do envelhecimento e os desafios que ela traz, somos confrontados com uma verdade essencial. Cuidar é mais do que atender às necessidades físicas. É preservar a dignidade, respeitar a autonomia e manter viva a essência do ser humano. Mesmo nas situações mais difíceis, o filme Amor nos ensina que o amor verdadeiro está na capacidade de acolher o outro em sua vulnerabilidade. Que possamos ser mais sensíveis, mais humanos e lembrar que no fim, o que realmente importa é como escolhemos cuidar uns dos outros. A velhice traz consigo desafios que vão além do corpo, toca na alma, na identidade e muitas vezes testa nossa resiliência. Quando olhamos para os idosos ao nosso redor, não vemos apenas corpos envelhecidos, mas histórias, conquistas e vidas repletas de significados. Não podemos permitir que a subjetividade dessas pessoas seja apagada por doenças ou pela institucionalização. Assim como Jorges, em Amor, cada um de nós tem a oportunidade de fazer escolhas que honrem essa subjetividade. O envelhecimento pode ser um tempo de beleza e significado se tivermos coragem de enxergar além das limitações físicas e mentais. Falar sobre o envelhecimento não é apenas falar sobre os outros, é refletir sobre nós mesmos e sobre o futuro que estamos construindo. A psicopatologia da velhice nos alerta para o impacto das perdas, mas também nos lembra do quanto somos responsáveis por promover ambientes e relações que respeitem a autonomia e a dignidade dos idosos. O que você deseja para a sua própria velhice? Que o cuidado e o respeito sejam sementes que plantamos hoje, para colher um futuro onde a fragilidade não seja sinônimo de abandono, mas sim de humanidade. No fim das contas, a maneira como cuidamos de nossos idosos define quem somos como sociedade. Afinal, o que realmente importa é lembrar que no fim das contas, somos todos sujeitos de nossa história, em qualquer etapa da vida.